Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Hebreus, em seu capítulo 11. Texto muito conhecido. Nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre virtudes cristãs. Essa série de mensagens está disponível numa playlist lá no canal do YouTube. E nessa noite nós vamos falar sobre fé. Hebreus, em seu capítulo 11, lerei os versos de 1 a 7, eu leio na Nova Almeida atualizada. Ok? Isso, de 1 a 7, faremos a leitura. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Somente até aí, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nessa noite, nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Fala segundo o Teu querer a cada um de nós, a cada um que está ao alcance dessa transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pensar sobre a fé é pensar sobre algo que é muito valioso para nós cristãos. A fé é o pilar, é a base. A fé é o sustentáculo da nossa vida cristã, em vários aspectos. E nós podemos pensar sobre a fé, ou poderíamos estudar sobre a fé, fazendo uma análise do que disseram grandes homens, grandes filósofos, grandes estudiosos da vida, mas nós vamos olhar, e o nosso intuito aqui é olharmos para o que a palavra de Deus nos ensina sobre a fé, olharmos diretamente para a palavra e buscarmos compreensão espiritual sobre o que é a fé. Para aí sim, nós, enquanto crentes, vivermos, caminharmos nessa jornada de fé. Porque a vida do crente é uma jornada de fé. A vida do crente é uma jornada que, se for vivida no âmbito humano, pura e simplesmente, estamos fadados ao fracasso. Mas temos um diferencial em nós, que é a fé. Que nós possamos ser, então, confrontados com a palavra de Deus para verdadeiramente nos tornarmos homens e mulheres de fé. E eu quero fazer algumas considerações olhando para esse texto aqui. A primeira, a fé é uma certeza além do natural. É algo que está além do nosso entendimento humano, natural. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza do que se espera, a convicção de um fato, mas que eu não estou vendo, de algo que não é visto. Então a fé bíblica, ela não se trata de uma mera experiência humana, de uma experiência com algo que está acontecendo. Não, ela não é apenas um pensamento positivo, ela não se trata de uma confiança de que no futuro acontecerá algo. Não, não é simplesmente isso, mas a fé, ela é algo que está muito além dos nossos olhos. Ela é algo que está adiante de nós, que nós não podemos ver, mas temos a certeza de que vai acontecer, porque o Senhor, se Ele falou, Ele é fiel, e a sua palavra é a expressão exata da sua vontade. Então, por isso,
A fé é nós olharmos e termos convicção de fatos que não são vistos. Algo que está muito além de nós. Fé não é um salto no escuro. Não é simplesmente alguém chegar e falar assim, olha, vai, faz isso, dê esse salto. Não é você ouvir alguém e confiar para dar um salto. Não é uma confiança cega diante de evidências contrárias. Mas a fé é algo que está firmado não em nós, mas em Deus, através da palavra de Deus, que de maneira nenhuma esse Deus, o Deus da palavra, Ele nunca nos abandonará. Por isso temos certeza e convicção daquilo que não vemos, porque Ele está conosco. Hebreus em seu capítulo 13 também, no verso 5, a parte B, diz assim, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, jamais o abandonarei. Irmãos, a nossa fé, ela não está, como eu disse, firmada em algo nosso, mas ela está firmada em um Deus que não nos abandona. E isso é muito além do meu humilde, do meu pequeno entendimento. É algo que está além da razão, é algo que está além do natural. E no texto que lemos aqui, em capítulo 11, dessa carta aqui aos Hebreus, nós vemos histórias de homens, daqueles que tiveram fé, daqueles que viveram e experimentaram realmente viver a realidade do que era invisível até aquele momento. E essa realidade daqueles homens pode ser a minha realidade, pode ser a sua realidade. Porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, irmãos, todos nós que recebemos a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas, nós passamos de uma vida humana para uma vida que está muito além das nossas meras expectativas. Nós passamos para uma realidade de confiança e certeza de que Deus está conosco e de que no tempo certo Ele agirá. Irmãos, essa é a realidade de uma vida de fé. O capítulo 12, verso 2, diz assim, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, olhando para o autor e consumador da fé. Irmãos, a verdadeira fé, ela tem início, não é no meu pensamento, não é no que eu acho, não é no que eu posso prever, não é no que eu posso imaginar, não. A verdadeira fé, ela tem início no próprio Jesus. Olhando para Jesus, o autor, e a verdadeira fé é aquela que consuma-se também em Jesus. Autor e consumador da fé. Tem início em Cristo, é por Ele que eu posso ter fé, e à medida que eu deposito a minha fé nele, eu realimento esse sistema, um sistema onde ela é consumada nele, onde ela vai a bom termo. Por isso, a fé é uma certeza que vai muito além do natural. Mas uma segunda consideração aqui, a fé, ela é inexplicável, a natureza inexplicável da fé. Não dá para explicar exatamente. O texto que lemos diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. É interessante perceber aqui que o autor da carta aos Hebreus, ele usa algo que está muito além da nossa compreensão humana. Ele fala da criação do universo. E ele fala de um universo que foi criado de uma maneira diferente. Ainda que homens tentem estudar, ainda que homens tentem formular teorias, ainda que alguns se dediquem a tentar chegar a uma origem do universo, a entender a origem da vida, o autor aqui, ele aponta de uma maneira muito simples o caminho daquilo que foi o caminho da criação. Ele fala, olha, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Palavra. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aqui tem algo muito interessante e muito importante para a nossa fé cristã. Aqui nós temos um ponto de entendimento que deve fazer sentido para todos nós.
porque a maneira como entendemos certas coisas vai agir sobre como nós vamos nos portar. Aqui fala de uma criação que nós chamamos de doutrina da criação ex nihilo. É um termo do latim que fala, é uma criação do nada. Não havia nada, não havia matéria, não havia nenhuma matéria pré-existente, não tinha nenhum elemento anterior, não tinha nada. E aí, através de uma palavra divina, através de uma palavra divina, tudo isso veio a existir. Irmãos, não havia uma matéria anterior, não tinha um molde, não tinha algo para, olha, a partir daqui eu vou formar. Não, Deus chegou e através de uma palavra, Ele dá origem a tudo isso que nós temos. Irmãos, isso é muito profundo. Salmo 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Essa mesma ideia nós vemos aqui no Salmo de uma criação que foi feita por uma palavra divina. Irmãos, Deus pode mandar uma palavra sobre a tua vida nessa noite e algo que não existe pode vir a acontecer de uma maneira que você não imagina. Só que por eu não entender às vezes isso, a minha fé é muito pequena. Eu acho que Deus precisa de ajuda e eu tento dar ajuda em alguns momentos e aí eu quebro a cara. Deus não precisa da minha ajuda, porque Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer um de nós, em qualquer momento, segundo a sua soberana vontade, porque Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, em todo o tempo. O Evangelho de João, ele fala um pouco sobre isso, capítulo 1, no princípio era o verbo, em algumas versões fala era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas, todo o universo, toda a vida, tudo foi feito pela palavra de Deus. E essa compreensão, ela somente é possível para nós pela fé. É só através da fé que nós compreendemos isso e, ao mesmo tempo, essa compreensão de que tudo foi feito do nada, ela nos apresenta a natureza inexplicável da fé. Não dá para explicar. Não dá para explicar isso. Então, irmãos, assim como não se pode explicar a criação, assim como nós entendemos que é pela palavra que tudo foi feito e não podemos explicar isso tudo, a fé não poderá ser explicada, mas ela poderá ser vivenciada por cada um de nós. Não podemos explicar certas coisas, mas podemos viver pela fé aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Terceira consideração, a fé me leva a uma adoração genuína. Pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Que negócio esquisito. Mesmo depois de morto, ainda fala. Abel obteve um testemunho divino de ser justo. Olha que coisa, alguém que teve a sua vida declarada como justa, foi um testemunho do Senhor, e aí, então, a sua oferta é aceita, mas note o seguinte, o que ele oferecia, em primeiro lugar, era a sua vida justa, e em segundo lugar, a sua oferta é aceita. Às vezes a gente quer inverter a ordem. Às vezes a gente quer ofertar alguma coisa com a vida toda torta. Parece um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava no caminho torto, a vida era torta. Mas a gente precisa endireitar. Porque primeiro o Senhor olha para nós enquanto coração. E esse registro aqui do que eu estou falando está em Gênesis, no capítulo 4, versos 4 e 5. Diz assim: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Olha como é que a palavra vem escrita aí.
Primeiro ele vai citar o nome e depois o que ele fez. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Irmãos, foi pela fé que Abel foi aceito como ofertante, e então o seu sacrifício de adoração, a sua oferta também foi aceita. E assim também é conosco. Não adianta saber tocar, ser a maior virtuose no instrumento, porque eu fico imaginando, às vezes a gente é tão bom em alguma coisa que a gente começa a achar que Deus está lá em cima sentado assim, aí de repente ele ouve a gente cantando, aí ele, opa, parece que Deus se admira. Não, Deus não se admira de nada. Não adianta eu ser o melhor músico, não adianta eu saber cantar, tocar, não adianta eu participar das atividades propostas, até mesmo pela igreja. Ele veio, ele está aí, ele está ajudando, é bom. Irmãos, tem que vir, isso é bom para nós, mas não adianta eu só fazer isso, não adianta eu ficar batendo palma, erguer as mãos e fazer algo que é muito para fora, não adianta eu vir todo arrumadinho, eu estou aqui todo arrumadinho, às vezes parece até um pinguim, não adianta nada disso, nem se trata de fazer uma oferta vultuosa de dinheiro. O irmão chegou aqui e deu uma oferta porque nós queremos comprar o telão. Amém. Se esse é o teu caso, amém. Que Deus te abençoe. Mas se não for uma oferta de coração, não adianta. Se não tiver o coração primeiro, irmãos, não se trata disso. Nada disso é aceitável se não for pela fé. O meu serviço, ele só é aceitável se for pela fé. A minha oferta só é aceitável se for pela fé. A minha vida só será aceitável se for uma vida de fé. A fé me leva a ter uma vida de adoração genuína, porque aí tudo que eu faço tem coração, tudo que eu faço tem propósito, tudo que eu faço é aceitável aos olhos do Senhor. E ainda nesse verso 4 aqui, na parte final, tem um detalhe muito importante. Diz que por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu não sei se você conhece alguém que mesmo depois de morto ainda fale. Eu imagino que por mais que você sinta saudade de alguém, se depois de alguém falecido a pessoa aparecesse para falar algo, eu imagino que ia ser uma correria. E no mínimo ia ser um grande susto. Mas irmãos, Abel como um ofertante aprovado por Deus, tido como justo, mesmo depois de morto, ainda permanece falando. E o que isso significa? Isso significa que nem a morte pode calar o testemunho de fé de um genuíno adorador. Nem a morte pode calar o testemunho de fé de um genuíno adorador. Há de se perpetuar. Irmãos, por meio da fé, ele ainda fala, por meio da fé, aquela voz que testemunhou ainda é ouvida, e esse testemunho, ele perpassa pela história. Assim é com as nossas vidas. Nem a morte pode calar o testemunho de nós, quando somos genuínos adoradores, quando somos verdadeiros adoradores. Pela fé, o meu testemunho, ele é verificado. Ele é verificado como algo real, firme, genuíno, e continuará falando o meu testemunho, ainda que eu me vá, mas ele continuará falando até o fim dos dias. Quarto, a fé me torna agradável a Deus. E é muito interessante isso, no verso 5, pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Verso 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aqui o ensino é duro, o ensino aqui é categórico. Somente agrada a Deus quem tem fé. Ponto. Somente agrada a Deus quem tem fé. Não quer dizer que Deus odeie, que Deus não goste daqueles que porventura não têm ainda fé. Não é isso, porque Deus ama sim a todos, mas de fato, o que o texto aqui quer dizer é que a fé nos torna agradáveis, aceitáveis a Deus. E esse foi o exemplo citado aqui, Enoque.
alguém que teve o privilégio de não passar pela morte. Alguém que foi tão agradável a Deus que Deus o levou. Eu não sei se você já pensou sobre isso. O privilégio de não passar pela morte. Às vezes a gente fica imaginando, tem gente que fica imaginando, como será? Eu gostaria que fosse de tal jeito. Irmãos, vamos viver o dia de hoje, ainda temos muito o que fazer. A nossa vida, os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Mas de fato aqui houve alguém que o Senhor se agradou tanto que ele tomou para si. Gênesis 5, a partir do verso 22, conta essa história. E diz assim, no verso 22, Enoque andou com Deus. No verso 24, Enoque andou com Deus. Ele falou de novo, segunda vez. E não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Por duas vezes aqui o texto diz que Enoque andou com Deus. E é interessante que uma tradução mais apropriada seria Enoque agradou a Deus. Enoque agradou a Deus. A Bíblia registra vários personagens que agradaram a Deus, que andaram com Deus. Noé agradou a Deus, andou com Deus, Gênesis 6, verso 9. Abraão, Gênesis 17, capítulo 1. Isaac, Gênesis 48, verso 15. A Bíblia registra isso. Eles são citados aqui nessa galeria de heróis, dos heróis da fé. Eles criam em Deus. Eles criam na sua fidelidade, na fidelidade divina, em cumprir as suas promessas. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, e quanto a mim e a você? E quanto a nós nessa noite? E quanto a você que está acompanhando a transmissão hoje? Você que assiste essa pregação? E quanto a cada um de nós? Temos andado com Deus? Será que poderíamos dizer isso? Ou alguém poderia dizer isso de mim? Lá vai Davi, alguém que andou com Deus, alguém que agradou a Deus. Será que isso faz sentido para mim, para você nessa noite? Temos sido verdadeiramente agradáveis ao Senhor, crendo nele, crendo nas suas promessas, acreditando pela fé naquilo que nós ainda nem vemos. Precisamos pensar sobre isso nessa noite. E um quinto ponto aqui, fé aponta para a salvação. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. É interessante olhar aqui para o exemplo de Noé como alguém que ouviu a palavra de Deus, uma palavra que era de juízo, uma palavra que era dura sobre aquele povo, sobre todo o povo naquele momento. E qual foi a atividade? Qual foi a atividade de Noé? Qual foi a ação de Noé? Ele prontamente agiu em obediência e começou a construir uma arca, um negócio que era de doido, porque não havia nem sequer registro de volume de água capaz de botar aquele barco para flutuar, não havia registro nem de chuva. Mas ele então constrói aquela arca que foi a salvação dele e da sua família. A fé de Noé, ela não foi uma fé que foi teórica. Vamos pensar, vamos orar, vamos buscar, vamos saber. Não, foi uma fé que foi prática. Uma fé que o impulsionou a trabalhar. Noé teve uma fé tão robusta a ponto de enfrentar as palavras contrárias, de vencer qualquer tipo de desânimo e de investir 120 anos da sua vida e talvez ter convivido diariamente com zombaria, com descaso, com críticas. Mas Noé é um exemplo de fé porque ele ousou crer naquilo que era impossível. Nós precisamos retomar isso, meus irmãos. Nós precisamos ousar crer naquilo que é impossível. Talvez você chegou aqui nessa noite, ou você está ao alcance dessa mensagem, pensando em alguém. Seria tão bom que o fulano de tal entregasse a sua vida a Jesus, mas a vida é tão dura e essa pessoa está tão distante que a gente mesmo acha assim, mas isso aí
seria bom, né? Mas às vezes não é. A gente nem dá mais como possível. Meu irmão, para Deus não é impossível. Não há impossíveis para o Senhor. Talvez uma grande situação de relacionamento que está totalmente quebrado, que parece impossível ser restaurado. Para Deus não há impossíveis. Nós precisamos retomar e ousar crer no impossível, confiando na palavra de Deus. E é interessante que, pensando ainda em Noé, a cada madeira que ele cortava, cada árvore lá que ele trazia, fazia o trabalho, cada martelada que ele dava, aquilo era um testemunho de fé. Aquilo era um testemunho de crer em Deus. E um Deus que salvaria ele e aquela família. Mas aquele mundo antigo lá de trás, dos dias de Noé, escolheu não crer no Senhor. Escolheu viver no pecado, escolheu caminhar diante do Senhor. E aí faz sentido o verso 7. Assim ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. A fé operosa de Noé, quando ele construía aquela arca, em meio ao impossível, em meio à completa falta de água, falta de chuva, aquela fé operosa, aquela fé que gerou trabalho, era o testemunho de Deus como Salvador. Assim deve ser a nossa fé. Temos que ser impulsionados ao trabalho, temos que produzir obras, sim, mas vale aqui a observação de Tiago, capítulo 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta. A verdadeira fé me impulsiona a trabalhar, me impulsiona às obras. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. As nossas obras mostram a nossa fé, não são obras que nos salvam. Não basta fazer, como já dissemos aqui, não basta me envolver, fazer, querer ajudar, doar, isso é bom, mas não basta. Elas têm que falar da minha fé, senão a minha fé será uma fé morta. Uma fé viva, ela é operosa e ela opera para a salvação. Assim foi com Noé. Noé aqui, ele se torna uma tipologia da salvação em Jesus Cristo mediante a fé. E assim como aquela arca salvou aquela família, Cristo é a nossa arca de salvação, que nos leva acima das ondas do dilúvio desse mundo de pecado que nós vivemos. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fé aponta para a salvação, e salvação somente em Jesus. Então, irmãos, diante do que nós estamos vendo até aqui, eu quero trazer algumas aplicações, muito breves, para nós colocarmos em prática e vivermos uma vida de fé. Primeiro, não permita que as circunstâncias definam a sua fé, mas tenha uma fé firmada em Deus e na sua palavra. Não importa as circunstâncias, nossa fé não pode ser uma fé circunstancial. Está tudo bem, então eu estou cheio de fé. Está tudo mais ou menos, então aí me desmonto. Não, a minha fé tem que estar firmada em Deus e na sua palavra. A fé bíblica, lembre-se disso, é enxergar além da realidade. É algo que está além da nossa visão natural humana. Segundo, faça da sua vida de adoração algo que agrade a Deus. A minha vida, a sua vida de adoração precisa agradar a Deus. Abel, como nós vimos, ele não ofereceu apenas um sacrifício. Ele não apenas estava frequentando, ofertando, contribuindo. Não. Ele estava entregando verdadeiramente o seu coração. Que a nossa fé nos leve a ter uma vida genuína de adoração diante do Senhor. Terceira aplicação, busque viver de maneira que agrade a Deus. Enoque não ficou conhecido por feitos extraordinários, mas ficou conhecido como alguém que agradou a Deus. Não adianta a gente querer ser conhecido por fazer e acontecer, mas nós precisamos e devemos ser conhecidos como homens e mulheres que vivem pela fé e agradam ao Senhor. Quarto, obedeça antes de compreender os detalhes.
Já pensou se Noé falasse assim, olha, eu até vou fazer a arca, mas primeiro, o senhor faz o seguinte, faz chover ali, eu quero ver, eu quero entender como é que vai ser esse negócio de água, de onde vai surgir essa água aí para botar esse barco. O projeto eu estou vendo, o projeto é até bom, estou vendo aqui, ó, eu acho que isso aqui tem... Às vezes a gente fica criticando o projeto e a gente não quer obedecer, a gente fica querendo ver detalhe. Então, irmãos, obedeça a Deus antes de compreender todos os detalhes. Ele não tem obrigação de nos dar toda a planta, mas Ele quer que eu e você obedeçamos. E quinto, persevere em fé, mesmo quando a resposta de Deus parecer demorada. No caso de Noé, foram 120 anos de trabalho. Deve ter demorado bastante, né? Construindo, sem um maquinário adequado, sem muita ferramenta, mas trabalhando, obedecendo em fé. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus nunca chega atrasado. Deus tem o tempo certo, a hora certa, para agir na minha e na tua vida. Ele está trabalhando nesse momento a nosso favor. Talvez nós não estejamos enxergando. É fato. Talvez humanamente não tenhamos ainda essa compreensão, mas Deus no tempo certo, Ele há de chegar. Então uma fé, ela é a certeza além do natural, ela é inexplicável, me leva a uma adoração genuína, me torna agradável a Deus e aponta para a salvação em Cristo Jesus. E eu finalizo aqui, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. O convite nessa noite a todos nós é sermos verdadeiramente aqueles que andam por fé. É sermos aqueles que não andam apenas pelo que está sendo visto, pelas possibilidades humanas. Mas o convite nessa noite é que cada um de nós possa viver pela fé de uma maneira que agrade a Deus. E principalmente que todos, seja aqui os que nos acompanham, que todos tenham Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como único e suficiente Salvador. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.